Bom dia a todos, que Deus esteja os abençoando nesse dia. Bom dia. Bom dia, então agora nós estamos começando aí a nossa 21ª aula. Como que o tempo passa, né? Verdade. Então nós vamos aprender um pouquinho mais das Escrituras. Deixa eu só pegar minha Bíblia, que ela está aqui na minha frente. Vou fazer um breve resumo da onde nós paramos na aula passada, só para a gente entender e dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Então, nós estamos falando da organização da igreja e dos ensinamentos dos apóstolos para a igreja. O que nós aprendemos? Tá? Que no primeiro século, a igreja, os cristãos do primeiro século, da época, eles eram totalmente dependentes, ou melhor, eles seguiam 100% as doutrinas dadas pelos apóstolos. Nós vimos também que nas cartas, né, são dadas várias advertências para tomar cuidado com outros ensinos, que a vida para o cristão é uma nova vida, uma vida ligada ao nosso Senhor, através do teu Filho Jesus Cristo, né, ligada a Deus, e que para ter essa vida temos que nos arrependermos e ter totalmente uma mudança de vida, 100%, né? Então nós vimos também que os apóstolos deram mandamentos para a igreja, e esses mandamentos todas tinham que estar seguindo em uma unidade, então falando a mesma língua. Então o mesmo ensinamento é válido para todas as igrejas. Vimos que cada cidade, ou essas cartas que nós temos aqui no Novo Testamento, como Coríntios, Gálatas, tem esse nome por causa da cidade. Então ela foi endereçada aos cristãos daquela cidade. Então, onde ela levou-se o nome daquela cidade. Isso não quer dizer que todas as pessoas daquela cidade, vamos usar a cidade de Coríntio, nem todos os corintianos, os cristãos que moravam, ou as pessoas que moravam em Coríntio, se tornaram cristãos. Então a carta foi endereçada para os cristãos que moravam na cidade de Coríntio, e assim como em Gálatas, em Éfeso e assim por diante. Tá? Então, e foi pedido para que essas cartas fossem trocadas. Então todas as cidades tinham que ler as cartas que eram endereçadas para elas e trocar com as outras também. Para quê? Para que elas vivessem em uma unidade, para que falassem uma mesma língua, para que vivessem uma mesma doutrina, sem divisão. Nós vimos que as divisões, ela é causada por causa do homem, por causa da ganância, né? E isso Deus não se agrada. Então acaba desagradando a Deus. Por quê? Porque cria divisões. Lembra quando Paulo falou, não tem essa de eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo? Não. São todos pertencentes a Jesus Cristo, onde ele é o único cabeça. E os demais são membros, que faz parte do corpo, que é a igreja. E cada um recebe um dom para estar desenvolvendo o teu trabalho. E todos são importantes. Não existe maior e nem menor. A diferença é que um recebe o dom de pregar, outro recebe o dom de cantar, outro recebe o dom de ensinar, outro recebe o dom de ajudar a pessoa, outro recebe o dom de ir lá e organizar o local de reunião, e assim por diante. Cada um vai recebendo um dom. Então veja bem, o trabalho de todos é muito importante. Então não existe nenhum maior e nenhum menor. Infelizmente, nós vemos hoje uma hierarquia dentro da igreja. E a Bíblia condena isso, a Bíblia não aceita. Deus não aceita essa hierarquia. Por quê? O único que é acima é Jesus Cristo. Né? É Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo nos conduzindo. Então, Deus colocou Jesus como o único cabeça. Então, é o único que merece aí toda a glória aí, toda a nossa adoração. É o nosso Deus, através de Jesus Cristo que nos ensinou este caminho. Então, nós vimos aí que os apóstolos ensinaram a doutrina para a igreja seguir. Então, ensinou também como que a igreja tinha que, nós terminamos aí falando da onde? Falando da oferta.
né? E também da ceia, que foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e ele deixou como mandamento. Então, todas as vezes que nos reunirmos, devemos estar participando, tá? E o que nós vamos aprender hoje também? Que para fazer isso também existe um dia correto. Podemos nos reunir todos os dias? Podemos, porque a igreja do primeiro século, ela se reunia todos os dias. Todos os dias ela se reunia e partia o pão. E ali elas viviam em comunhão, tá? Abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 2. Lê para nós aí, nós já lemos, mas vamos ler para a gente estar vendo aí, aprendendo um outro princípio aqui nessa leitura, o versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Pode começar, Jennifer, quer? Hoje é só nós duas. Por enquanto. Por enquanto. Ela saiu. Deve ter caído a conexão dela. Vamos esperar ela entrar? Sim. E a gente faz a leitura aí. Caiu a minha internet. Pode ler. É Atos 2, versículo 42, Jennifer. Você lê para nós? É só um pouquinho que eu tô procurando. Sem problemas. É Atos? 2, capítulo 2, o versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso. Tá? Aqui está dizendo que todos os dias, esses cristãos do primeiro século, eles estavam perseverando nesta comunhão, nesta nova comunidade, nessa nova vida de viver, né? E quando fala que não partir o pão e nas orações, tá? Aqui esse pão não está assim especificamente dizendo sobre a ceia, mas sim o alimento de cada dia. Então, eles almoçavam-se todos os dias juntos e faziam suas orações e viviam nessa comunidade, nessa comunhão, tá? Então, assim, havia muitos temor, acontecia muitos sinais, muitos prodígios, e quem que fazia, quem que realizava? Era os apóstolos. Então, tinha esta comunhão. Esta era a doutrina da primeiro século. Então, doutrina de quem? Dos apóstolos. Os apóstolos receberam essa doutrina de quem? Diretamente de Jesus Cristo. Que Jesus veio pela vontade do Pai. Então Deus mandou teu filho para que o mundo conhecesse através do filho dele a graça, ou para que o mundo pudesse ver a revelação que Deus tinha para todo mundo. Qual que é? Estendendo as bênçãos para todos os homens. Arrependei-vos que o reino estava próximo. Então, nós vimos que João Batista veio anunciando essa mensagem e logo em seguida Jesus anunciou a mesma mensagem. E os apóstolos continuaram aí o trabalho de Jesus, instituindo que a igreja, tá? Então, a igreja pertence a quem? A Jesus Cristo. E nós devemos viver nessa comunhão, tá? Nesse partir do pão. Mas vamos lá. Nós vimos também que tanto Pedro como Judas, os outros apóstolos, eles estavam se reverenciando aos ensinos dos apóstolos, que a igreja tinha que dar crédito aos ensinos dos apóstolos. Por quê? Porque são ensinos verdadeiros, são ensinos que vêm do próprio Deus.
revelando que é a vontade de Deus para cada ser humano, para cada homem, para cada pessoa. Tá tudo bem até aí? Então, continuando aí a organização da igreja, nós vamos falar qual que seria então o dia dessa reunião, o dia que devemos aí estar nos reunindo para partir o pão, fazer a nossa oferta, louvar ao Senhor e nesse mesmo dia fazer um culto completo a Deus, tá? Então, onde todos devem se reunir para, em comunhão, louvar a Deus, buscar crescimento espiritual. E, se possível, todos os dias, sim, o cristão deveria se reunir? Deveria. Vamos lá. Abre comigo lá no livro de João. João, capítulo 20. Lê para nós aí o versículo 19. João, capítulo 20. 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Isso. Bom dia, Cristiane. A Cristiane acabou de chegar. Nós estamos aqui no livro de João, capítulo 20. Tá? Elisete acabou de ler aí o versículo 19. Então vamos lá. Nós estamos falando da ceia. Na aula passada terminamos falando da oferta, né? Que devemos estar contribuindo de acordo com o que propôs no coração, com amor, com alegria. Então a oferta ela deve ser algo preparado, algo que você sente e faz com consciência, mas com amor, e jamais esperando algo em troca, mas reconhecendo as bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas. Então devemos ofertar com alegria. Tá? E aqui nós estamos falando da ceia. Ao cair da tarde, o capítulo 20 aí do livro de João, versículo 19, daquele dia, o primeiro dia da semana, eles se reuniram e ali Jesus apareceu e partiram o pão para eles. E assim Jesus continuou aparecendo para eles sempre no primeiro dia da semana. Então vamos lá. Nós vimos que foi o dia que Jesus ressuscitou e ele acabou se apresentando aí para os discípulos nesse dia. Tá, lê para nós o versículo aí 26 do mesmo capítulo. Versículo 26. Vai, Cristiane. Oito dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancadas... Ah, é só 26, né, professor? Isso, é isso mesmo. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Isso. Então vamos lá. Tinha se passado 8 dias ou uma semana. Tá? Então se nós contarmos aqui no primeiro dia, na passagem que nós acabamos de ler, o versículo 19, até aí chegamos no versículo 26, passaram-se 8 dias. Então, no 19 começou quando? No primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? É o domingo. Alguns falam que realmente assim, nós vivemos no século 21, aonde prevalece ainda o calendário romano, certo? Então, por que o calendário romano? Porque o romano foi a potência da época lá do primeiro século. Então, muitos costumes deles a gente até nos dias de hoje vivemos. Tá? Então, esse calendário nosso é baseado no calendário romano. Então, o domingo foi instituído, Jesus apareceu aos domingos, e nesse primeiro dia da semana, ele deixou bem claro para que a igreja se reúne com o fim de partir o pão. E nesse mesmo dia, a igreja deve partir o pão, participar da oferta, participar do louvor, passar uma mensagem onde todos possam estar crescendo espiritualmente. Então nós vimos aqui, passados 8 dias, que caiu novamente no domingo, no primeiro dia da semana, Jesus aparece para eles. Eles estavam reunidos, todos nesse mesmo dia, no mesmo local. E Jesus aparece
ali. E ali Jesus dá as instruções sobre a ceia. E ali Jesus come junto com eles, participa da ceia com eles. E Jesus acaba aí instituindo a ceia e os apóstolos seguem e repassa esses ensinamentos para a igreja. Então nós vemos aí que uma semana depois, Jesus aparece para eles. Volta lá em Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Agora nós vamos ver na lei. Levítico é a lei que foi dada para o povo de Israel, onde eles tinham que seguir. Levítico, capítulo 23. Lê para nós aí do 9 até o 12. Do 9 ao 12? Isso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trarei um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. E ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocaustos ao Senhor. Isso. Tá? Então, o que está querendo dizer aí? Tá? A festa de Pentecostes ela acontecia. Depois das festas de Pentecostes, era realizada quando? No primeiro dia da semana, tá? Tinha que oferecer um cordeiro sem defeito de 1 ano como sacrifício ao Senhor. Então, os israelitas, eles faziam esse ato quando? No primeiro dia da semana, tá? Que era oferecido um cordeiro. Então, ali é um espelho de quando Jesus iria instituir a ceia, sendo no primeiro dia da semana. Jesus apareceu para os apóstolos durante 40 dias, sempre no primeiro dia da semana. Volta comigo lá em Atos capítulo 2. Agora lê para nós o versículo 1 e o 2. Vou ler. O Atos Pode. 2, 1 e 2, né? Isso. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Isso. Deixa eu só mudar meu esquema aqui. Perfeito. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Sim, a próxima é você, Cristiane. Tá bom. Nós vamos em sequência. Perfeito. Vamos lá. Você está deitado. Estou deitado? Cansou? Cansei. Aí, mais ou menos. Nem começou, já deitou. Oh, meu Deus. Então, você viu, né? Só deitar o celular aqui. Acabou saindo. Tá aparecendo para vocês aí, né? Tá aparecendo Sim. o slide aí para todos? Tá aparecendo. Tá. Sim. Então vamos lá. Tá. O que quer dizer que Atos capítulo 2, 1? Ao cumprir seu dia de Pentecostes. Veja bem, a lei lá em Levítico estava falando ao cumprir-se a festa de Pentecostes, que era aquela festa de 50 dias. Né? Ao cumprir-se aqui em Atos, no primeiro século, esse dia, a igreja foi instituída, ela foi estabelecida nesse dia. Então, a igreja tinha que seguir os ensinamentos dados por Jesus Cristo, que inspirou ou ensinou 12 homens
para quê? Para estar instruindo a igreja a permanecer firme nos ensinamentos dados por Jesus. Olha comigo, volta aí no capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler aqui, ó. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, o que ele está dizendo aí? Olha só, Jesus Cristo, tá? No primeiro dia da semana, ficou sendo chamado como o dia do Senhor. E Jesus subiu. Eles viram Jesus subindo ao céu e eles receberam o ensinamento dos apóstolos que Jesus estaria sentado à direita de Deus. Os apóstolos receberam esses ensinamentos através do Espírito Santo, que conduziu e estava com eles aí diariamente. E o Espírito Santo, ele anda com o cristão diariamente, desde que nós o alimentamos, desde que nós deixamos ele agir em nossas vidas. Tá? Então, nós vimos aí que no primeiro dia da semana, ficou chamado como o dia do Senhor. Vamos lá para o capítulo 20 do livro de Atos. Atos, capítulo 20, lê para nós aí o versículo 7. Quem que é a próxima aí, Elisete? Cristiane. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir do pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Isso. Então vamos lá. Aqui no capítulo 20 do livro Atos, né, deixa bem claro o quê? No primeiro dia da semana eles estavam reunidos com o fim do quê? Com o fim de partir o pão. O primeiro dia da semana é, de acordo com o calendário romano, domingo. Tá? Então vamos lá. Jesus deixou bem claro que ele é o Senhor do sábado, porém deixou estabelecido que no primeiro dia da semana, então Jesus, após a sua ressurreição, ele apareceu durante esse período de 40 dias apóstolos, sempre no primeiro dia da semana. E no restante da semana, o Espírito Santo estava conduzindo cada um dos apóstolos, cada um dos cristãos, até que a igreja fosse estabelecida. Aí Jesus não apareceu mais e deixou apenas o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Consolador estaria fortalecendo, cuidando de cada cristão, de cada um. Então, primeiro dia da semana, eles se reuniam com o fim de partir o pão. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 16. O último livro aí de 1 Coríntios. Aí lê para nós versículo 1 e 2. A Jennifer. É 1 Coríntios 16? Sim. Isso. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. É só um? Então, 2. O 2 tá. também. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Isso, perfeito. Então vamos lá. No primeiro século, a igreja se reunia no primeiro dia da semana para celebrar o que? A comunhão com Jesus Cristo, com Deus através do teu Filho Jesus Cristo, que derramou seu sangue. E nesse mesmo dia também eles faziam as suas ofertas, realizavam as suas ofertas. Então veja bem, olha aí, quanto à coleta, a instrução que o apóstolo Paulo está dando à igreja. Lembra-se que as cartas, a ordem era o quê?
que as cartas fossem trocadas para que todas pudessem viver e falar em uma unidade. Então, é uma ordenança a todas as igrejas, tá? De acordo com cada cidade aí, as igrejas de cada cidade. Então, era uma ordenança, é um mandamento dado pelos apóstolos, que foram instruídos por Jesus Cristo. E aí eles eram conduzidos pelo Espírito Santo. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Isso serve para nós. Por quê? Porque nós somos cristãos. No primeiro dia da semana, versículo 2, ele está deixando específico o dia correto para ofertarmos. Cada um de vós ponha de parte em casa. O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu recebi o meu pagamento. Então, o que eu devo fazer? Devo chegar na minha casa, claro, fazer meus cálculos e separar a oferta. Então, eu devo preparar ela com todo esse entendimento, com todo este conhecimento, conforme o que? A sua prosperidade. Ele não está taxando porcentagem ou valor fixo. No Novo Testamento, nós não temos nenhuma parte que taxa porcentagem ou valor fixo. O valor fixo ou a porcentagem era dada na antiga lei, no Velho Testamento, que era 10%, que é o famoso dízimo. E dízimo significa 10% daquilo que você colher. E lá nos livros de Levítico, deixa bem claro que o dízimo tinha que ser dado em alimentos ou animais. Não era em dinheiro. Não era em dinheiro. Para que não se façam coletas quando eu for. Mas e por que nós damos em dinheiro hoje a oferta? Vamos lá. Porque não é dízimo, certo? Como não é dízimo, então a dádiva que nós possamos estar doando hoje é a dádiva que nós recebemos, que Deus tem nos concedido, tá? Então, aqui ele está deixando bem claro que é conforme a nossa prosperidade, aquilo que o seu coração se dispôs. Então, não devemos ofertar com o propósito de troca ou esperando algo com interesse, mas sim com amor e com alegria. Depois nós vamos ler a passagem que fala que era proibido eles levarem o dinheiro naquela época. Hoje nós sabemos o quê? Nós nos reunimos em um prédio, onde denominamos a igreja. Lembramos que a igreja somos nós. Quando um ou dois estão reunidos em nome de Jesus Cristo, a igreja está reunida, certo? Aprendemos que a igreja está dentro de nós, a igreja está entre nós quando estamos reunidos. Nós somos a igreja e o prédio é apenas um local de reunião. Então, a igreja reunida, ela pode se reunir onde? Embaixo de uma árvore, nas casas, enfim. Se ela não tiver um prédio, ela pode se reunir em outro local. A igreja está reunida. Então, esse é o princípio do Novo Testamento. Então, hoje nós denominamos a igreja. Então, isso, de acordo com as escrituras, são divisões. Paulo deixou bem claro que se nós somos de Cristo, não deveria haver divisões. Então, devemos olhar para as escrituras e seguir o que os apóstolos nos ensinam. Por quê? Porque a doutrina já está contida nela. A doutrina está contida na Bíblia, não está contida em doutrinas de homens. Tá? Então, esse capítulo 16, 1 e 2, ele deixa bem claro a forma de ofertar. Então, como hoje nós nos reunimos em um prédio, nós sabemos que esse prédio ele tem manutenção, necessita manutenção. Se ele é alugado, tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz. Se tem alguém responsável, um líder lá, vou falar líder, em vez de falar pastor ou padre, eu vou falar líder. Então, se ele tem um líder lá
E se esse líder, se ele tem família, se ele não tem, ele tem o direito de ter o seu sustento. Então, uma parte também desta oferta vai para pagar o salário desse líder que conduz a igreja, né, que conduz os irmãos. Então, ele tem o direito de ter o seu salário. Por quê? Porque ele vive do evangelho. Se ele vive do evangelho, ele tem que ter o seu salário. Quem estipula? É os irmãos que estão reunidos ali, que estipulam um valor para ele. Não é ele que estipula um valor de acordo com quem entra. Então, vamos lá. A oferta, ela tem que ser dada de que maneira? Coração. Então, Paulo está orientando as igrejas aqui, tanto os Gálatas como os Coríntios, a maneira correta de estar contribuindo, tá? Mostrando o dia correto para essa contribuição. Então, nesse primeiro dia da semana, quando a igreja se une, ela deve participar da ceia e da oferta, assim como dos louvores e também da mensagem. Então, seria uma reunião onde tudo está contido em uma mesma data, em uma mesma reunião. Então, a igreja deve estar vivendo esta comunhão. Deixa eu passar o slide aqui só para a gente ir acompanhando junto. Tá? Um dos principais objetivos da reunião no primeiro dia da semana, um dos principais. Então, isso que quer dizer que tem que ter outros objetivos também. Qual que seriam esses outros objetivos? Nós falamos aqui, o segundo seria a oferta, ofertar. Então, partir o pão ou tomar a ceia do Senhor. Quando toma a ceia do Senhor, nós estamos lembrando de quem? Estamos lembrando de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez por cada um de nós, pela igreja, quando está reunidos. Então, é um memorial ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você se reúne e participa da ceia, você está lembrando de Jesus. Mas ele deixou bem claro que o quê? Que existe um dia certo, um dia correto. Quando? Primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, devemos reunir para lembrar de Jesus. E durante os outros dias, devemos andar com Jesus. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Volta em 1 Coríntios, capítulo 11. Lê para nós aí o versículo 23 até o 30. Vou ler, tá? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Isso. Vamos analisar bem profundo essa leitura que nós fizemos. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele começa desta maneira, que o mandamento não foi ele que deu, não foi ele que criou, não foi ele que inventou este mandamento. Ele começa bem claro aí, porque eu recebi do Senhor. Ele recebeu diretamente de Jesus Cristo esta instrução, onde Jesus pediu para que ele passasse essa instrução para a igreja. Então, veja bem, não é Paulo que está falando, ele está apenas repassando uma instrução que ele recebeu. E qual que é o papel dele? É transmitir esta mensagem, transmitir essa instrução e verificar se realmente estão fazendo, seguindo de acordo com a instrução que ele está sendo dado, que ele deu, que ele repassou aqui. Ele começa assim, ó:
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, o que Paulo está dizendo? Aquilo que eu recebi ou aquilo que eu entreguei para vocês, o que eu entreguei foi o que Jesus me repassou. Foi o que Jesus me passou para eu fazer e ensinar vocês. Então, não são as palavras de Paulo. É Paulo que está falando, que está escrevendo? Sim, mas não, as palavras não é dele a intenção. É Jesus que está dando esse ensinamento. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Que toda vez que for se reunir, partir o pão, deve se lembrar de Jesus. Lá, vamos ler Mateus 26. Mateus, abre comigo Mateus 26. Lê para nós o versículo 26 até o 29. Mateus, capítulo 26. Agora é a Cristiane. Do 26 até 29. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos seus discípulos. Tomai, isto é meu corpo. Ou depois do cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Isso. Tá vendo aí? Aqui Jesus está reunido com os apóstolos, com os 12, apenas os 12. Então, é uma reunião em particular, é uma reunião entre eles, e ali Jesus dá instrução. Ali seria o último dia, quer dizer, foi antes da Páscoa, então, que Jesus está instituindo a ceia e deixando como mandamento, e ensinou esses homens a estar realizando a ceia corretamente. Então, quando se reunir, né, deve-se partir o pão. Então, vamos lá. O pão, ele significa, ele simboliza o corpo de Jesus que foi entregue na cruz, certo? Então, ele representa o corpo de Cristo, que foi pregado na cruz. E o suco, ele simboliza, é um suco de uva, tá? Ele representa o sangue de Jesus, da nova aliança. E ali Jesus está fazendo uma nova aliança. Essa nova aliança começa a prevalecer o quê? A lei de Cristo. A lei de Cristo está na onde? Está no Novo Testamento. Então, nós, como cristãos, devemos seguir o Novo Testamento. E o velho? O que eu faço com o velho? Ele é um espelho. Ele vai ajudar a nós a entendermos o que agradou e o que desagradou a Deus, o que o povo fazia, é um grande exemplo para nós, mas nós aprendemos que ela é uma sombra. Então, assim, ela nos esclarece algo que o povo fez lá atrás que acabou desagradando a Deus. Tá? E também muitas coisas que o povo fizeram que agradou a Deus também. Então, ela não vai ensinar para nós apenas o que desagradou, mas sim o que agradou. Mas o que acontece? Por que ela foi anulada? Porque o próprio povo anulou. Anulou de que maneira? Desobedecendo. Desobedecendo. Então, Jesus deixou bem claro que a lei estava sendo anulada. E a nova aliança, então ele está fazendo nova aliança. Nós vimos em estudos anteriores que Deus tinha falado que queria fazer uma nova aliança com o povo. Por quê? Porque o povo tinha quebrado a primeira. Então, a primeira ela ia chegar a um ponto que ela não teria mais valor, mas sim a segunda. E ele deixou bem claro que a segunda aliança seria superior àquela primeira. Então, aqui Jesus, instituindo a ceia, ele deixa bem claro que através do sangue, do corpo e do sangue, então o pão representando o corpo e o sangue representando, o suco representando o sangue, Jesus derramado. E ali Jesus faz o quê? Uma nova aliança. Então, para quê? Para a remissão. Olha aí, remissão dos pecados. O que seria remissão? É apagar o pecado. Ele jamais seria lembrado. Jamais. E Jesus deixa bem claro essa instrução, tá? Na nova aliança. Então, na nova aliança, todo cristão deve participar da ceia.
Volta lá em 1 Coríntios. Vamos continuar analisando lá aquela passagem lida. Nós vemos que Paulo está repassando o que ele recebeu do Senhor, ele está repassando e ensinando a igreja a maneira correta de participar da ceia. Então, tem que ter o pão, que são os elementos básicos, representando o corpo de Cristo, tem que ter o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. E, olha o versículo 25 lá. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Paulo, ele está contando o que aconteceu lá em Mateus 26. Uma observação, Paulo não estava presente. Como que ele lembrou que Jesus, na ceia, ele estava fazendo dessa maneira? Veja bem, olha só. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. Olha bem, Paulo reforçando o que Jesus disse lá na ceia, a nova aliança. Jesus falou que ele estava fazendo uma nova aliança. E Paulo está falando aqui dessa nova aliança. O cálice é a nova aliança. No meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes. Em memória de quem? Em memória de Jesus. Então, quando o cristão participa da ceia, ele está lembrando de Jesus que se entregou por ele. Para quê? Para que seus pecados fossem perdoados e apagados. Olha o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Até que ele venha. Então, assim, é muito importante, é em memorial de Jesus Cristo até a vinda dele. Então, o mandamento é dado, enquanto Jesus não voltar, devemos estar realizando este mandamento. Olha o versículo 27, porque aquele que comer indignamente, o que significa? Aquele que comer sem estar apto ou preparado, aquele que estiver em pecado. Então, primeiramente, deve se redimir, reconhecer seu erro, pedir perdão para Deus antes de estar participando desse evento, e não no momento do evento. Certo? Então, ele deve discernir, ele deve ver quais são suas falhas, pedir perdão para Deus, se reconciliar com Jesus para poder participar. Olha o versículo 28. Se ele participar de acordo com o versículo 7 aí, sem entendimento, participar apenas por participar, ou porque acha bonito, ele será condenado por isso. Jesus vai a atitude impensada aí. E no versículo 28, ele está pedindo para que nós nos examinemos. Olha aí. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Então, é um ato que cada um deve fazer em sua vida. Examinar. Aí, continuando o mandamento. E, vírgula, assim, vírgula, coma do pão e beba do cálice. Então, todo o cristão deve participar. Não tem esse negócio de você chegar, não vou participar lá hoje porque não sei por quê. Cada um tem seu motivo. Então, esse pensamento está errado. Ele deve sim participar. Veja bem, vamos prestar atenção na frase aí, versículo 28. Examine-se, pois, então, é necessário fazer um autoexame de si mesmo, certo? Deve se arrepender dos atos errados, deve voltar ao Senhor para poder participar. O homem a si mesmo, e, vírgula, tem essa palavrinha, esse artigo E. Esse artigo E é uma ligação, ele liga, ele está ligando. Eu não sou professor de português, não sou bom, nunca gostei muito de português, mas nós olhamos aqui nas escrituras, o português, a língua portuguesa, ou como que fala, a gramática, bem envolvida aqui. Então, esse artigo ele está fazendo uma ligação. Quando ele está fazendo uma ligação, é porque as duas coisas estão em conjunto. Deve, então todo cristão deve participar. E assim como a do pão.
Então, deve participar. Deve participar. Ah, mas aí, professor, naquele dia eu não participei por causa disso, daquilo, não sei, não. Mas aí, tá. Você se reconcilia com Deus, se reconcilia com Jesus, mas você deve participar. Participa. A partir do momento que você se reconciliou com Deus, você deve participar. Deve sim participar. Não deve deixar para outro momento, depois, enfim, mas deve participar. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, está procurando seu próprio juízo. Então, devemos sim discernir o corpo. Devemos sim saber por que nós estamos participando daquele momento. Então, esta é a ceia. E Paulo continua assim: por isso, versículo 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando ele fala dorme aqui é porque a pessoa já morreu. Mas para Cristo, o cristão não morre. Ele está dormindo. Ele será despertado na volta de Jesus. Então veja bem, por que no meio de nós existem tantas enfermidades? É por causa dessa nossa pouca fé. É porque nós realizamos as coisas para Deus de qualquer maneira. É porque nós participamos da ceia de qualquer maneira. Infelizmente, nós fazemos isso. E isso traz para nós maldição. Então, essas enfermidades são as maldições por causa dos nossos erros, das nossas fraquezas, porque nós não damos valor à palavra do Senhor. Porque é o que Deus espera de cada um de nós. Jesus deixou bem claro: se andarmos com Ele, pode vir tempestade, pode vir muitas tribulações, mas jamais seremos abalados. Jesus deixou bem claro que não teríamos assim, uma vida tranquila, mas Ele estaria nos fortalecendo diante das dificuldades. Jesus deixou bem claro que nós passaríamos por provações, por tribulações, porém Ele estaria no barco dentro de nós, junto com nós. Então, muitos que não acreditam ou que fazem esse ato aí de qualquer maneira, acaba caindo aí nesse contexto de ter tribulações e não conseguir superar cada uma delas. Vamos comigo lá no capítulo 5, 1 Coríntios. Volta lá no capítulo 5. É a Jennifer. Lê para nós versículos 7, 6 e 8. Alimpai-vos. É 6, né? Isso, o 7 e o 8. Capítulo 5, versículos 7 e o 8. Ah, tá. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não como fermento velho, nem como fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Isso, tá? Aqui é claro que nós, se olharmos todo o contexto, ele está falando de outros ensinamentos, tá? Ele está falando dos ensinamentos dos judeus, mas ele está comparando o ensinamento dos judeus como um pão fermentado, que ele acaba crescendo, acaba contaminando aí, certo? E ele está falando que nós devemos ser um pão sem fermento. Devemos usar um pão sem fermento. Isso quer dizer, vamos lá, lançai fora o velho fermento, então, se eu sou um novo homem, então para que eu tenho que ficar voltando para trás? Eu tenho que continuar para frente, para que sejais nova massa, então novo ser, uma nova pessoa. Então esse novo ser, essa nova pessoa, tem que participar da ceia da maneira correta. Como sois de fato sem fermento, olha só. O que significa sem fermento? É uma nova vida, uma nova pessoa, como eu disse anteriormente, tá? Renovado no Senhor.
porque não tem, eu deixei para trás aqueles hábitos pecaminosos que eu tinha anteriormente. E agora eu estou vivendo uma vida digna perante ao Senhor. Isso é para cada cristão. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, Jesus foi o Cordeiro sem defeito, sem mácula, que se entregou por nós, sem defeito. Então, nós devemos ser da mesma maneira. O versículo 8, ele dá uma explicação mais clara. Olha aí, ó. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, ele está nos dando um ensinamento correto de participarmos da ceia. Vou só passar a slide aqui. A finalidade dessa reunião é o que era para partir do pão. Nós já lemos Atos capítulo 20, versículo 7, tá? Nós não vamos ler ele novamente. O 2 e 42 nós lemos também, que eles comemoravam, ali viviam essa comunhão, partindo aí o pão, o alimento de cada dia, era comum para todos. Agora nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Lê para nós aí o versículo 20. 20. Isso. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto fica com fome, outro se embriaga. Pulei, essa era a primeira, né? Quando vocês se Isso. reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Isso. O que ele está dizendo? Quando vocês estão se reunindo, não é para participar da ceia. Então, se é para participar da ceia, tem que participar corretamente. Exatamente. Então, Paulo, ele está afirmando aqui o quê? A finalidade da reunião. Todas as vezes que reunir o pão, toda vez que reunir, deve partir o pão. Quando? Primeiro dia da semana, tá? E ele está afirmando aos coríntios que eles devem se reunir para quê? Para estar participando da ceia do Senhor. Por isso que nos versículos posteriores ali, ele dá instruções da maneira correta de participar da ceia. Então, está tendo esse problema na cidade de Coríntios, na igreja de Coríntios, para Paulo estar falando sobre esse assunto. Ele está reformulando sobre esse assunto. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 26. Nós lemos, mas vamos olhar um outro princípio aí. O versículo 29. Mateus 26, versículo 29. É a Cristiane. Amigos, avante, não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Isso. Jesus está prometendo que todo cristão que viver corretamente, fazer corretamente, vai estar na glória junto com ele, junto com o Pai. Olha só, Cristo está prometendo estar convosco no seu reino, para participar da ceia pessoalmente. Então, ele está prometendo que a salvação, se o cristão, todo cristão, permanecer firme até o fim. Então, é uma bênção. É uma bênção. Imagina só, depois você viver uma eternidade junto com Cristo. É uma eternidade junto com Cristo, tendo paz, alegria, do que viver a eternidade em tormentos. Então, as tribulações dessa vida, elas são passageiras, são poucos. Então, devemos nos preparar para viver uma eternidade diretamente com Jesus. Agora tem uma pergunta aí para nós, para vocês. Você já participou de algum casamento que tem a presença dos noivos? Eu não. Hã? Eu não. Também não. Existe casamento sem presença de noivos, né?
Já vi alguns que te vê falar que um não aparece, né? Mas os dois estão. Os dois, né? Sem os dois, então, é difícil. Não tem casamento, né? Então, vamos lá. Então, isso daqui está se referindo a Jesus. Então, você já participou da ceia sem Jesus estar presente? Não. Jesus nos promete isso daí. Ele nos promete estar presente no nosso meio da ceia e promete estar no reino de Deus. Aonde que o reino de Deus está? Na salvação. Ele promete estar conosco, com aquele que permanecer firme até o fim. Onde? No reino. No reino que ele estabeleceu. Agora vamos responder algumas perguntas aí. Ajuda eu aí. Vamos lá. Acho que tem até na apostila de vocês aí. Em que dia a igreja deve se reunir para partir o pão, de acordo com as escrituras aí? Qual que é o dia? É o primeiro dia da semana ou é no sábado? Primeiro Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. É o primeiro dia da semana. De quando em quando a igreja se reunia para partir o pão? Todo primeiro dia da semana ou primeiro dia do mês, uma vez por ano aí não tem, mas só tem duas opções. Todo primeiro dia da semana ou primeiro domingo do mês? Primeiro domingo do mês. Semana. Tá Todo primeiro dia da semana. Uma falou primeiro dia do mês, a outra primeiro dia da semana. Tem uma para desempatar. Mas olhando para as escrituras, tá? Vamos abrir lá o Atos 20. Olha o Atos 20, capítulo 20, versículo 7. Também 1 Coríntios 16, versículo 2. Mas o que está dizendo lá? Atos 20, capítulo 20, versículo 7. O que diz aí? No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Isso. Tá. Agora vamos para 1 Coríntios 16. Lembrando, em 1 Coríntios 16, versículo... Desculpa, Jeff, agora é você, eu passei na tua frente. Não, imagina, não tem problema não. Perdão. O versículo 2. No primeiro dia da semana. Isso. Então, qual que é a resposta correta aí? Primeiro dia da semana. Isso. Primeiro dia da semana, tá? Essa é a resposta correta. Então, para participar da ceia, nessa reunião aí para partir o pão, é no primeiro dia da semana. Então, todo primeiro dia da semana, devemos nos reunirmos para partir o pão, participar da oferta e assim participar de toda essa comunhão com Deus e com os cristãos. Quais eram os elementos usados? Era vinho? Era só vinho? Era só pão? Ou era pão e vinho? Ou pão e suco? Pão e vinho. Pão e vinho. Isso daí. Por que que fala vinho? Tá? Umas versões fala vinho, outras fala suco. Tá? Mas eu até dei uma explicação sobre o suco de uva nas aulas anteriores. E quando você pega a uva e você espreme ela e ela sai aquele caldo é o famoso vinho. Aquele caldo, ele é puro álcool. Então nós sabemos que o vinho, ele tem álcool. Hoje existe aí vinícolas, né, que pega a uva, transforma ela em vinho, transforma ela em vinagre, então faz aquele processo de transformação, tirando o álcool da uva, do suco da uva, e assim ele fornece para o mercado um suco de uva mais suave, um suco de uva com menos álcool, um suco de uva. Então, se você pegar um suco de uva puro, se você tomar aí, se você não está acostumado a tomar um copo cheio, você vai ficar meio tonto, né? Meio, não vou falar bêbado, mas você vai ficar, como diz aí, alegre.
Então, enfim, mas por quê? Por causa do excesso de álcool, tá? Então, pão e vinho que é usado, ou pão suco, sem teor de alcoólico aí, para que todos tenham consciência do que está fazendo. Abre comigo no livro de Efésios. Nós vimos aí o dia correto para estarmos participando da ceia, os elementos que eram usados nesse dia, tá? Que é o pão, que representa o corpo de Cristo, e o suco, que representa o sangue derramado. Então, ambos é uma nova aliança que Deus fez através do teu Filho Jesus com a humanidade. Só que há necessidade da pessoa se transformar, mudar de vida. Então, sair do seu estado atual e ser um novo homem, uma nova pessoa em Jesus Cristo. Através do quê? Através do batismo. Tá? Então, vamos falar do batismo um pouquinho para frente. Mas, nós vamos falar agora sobre o louvor, que também deve estar conjugado nesse mesmo dia, nessa mesma reunião, nessa mesma assembleia, o louvor. Então, são vários atos, várias ações em um único momento, tá? Que é esse momento onde a igreja se reúne para glorificar a Deus, para seguir os mandamentos deixados por Jesus e ensinado pelos apóstolos. O louvor em oração. Efésios capítulo 5. Lê para nós aí o versículo 19. A Jennifer, isso. Pode ler, Jennifer. Desculpa. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso, tá? Então, quando reunirmos, temos também que louvar a Deus. Louvar de que maneira? Louvar do coração, porque o louvor vem do coração, é algo de prazer que vem de dentro. Pois Jesus deixou bem claro que todas as intenções do homem estão no coração. Então, se eu louvar a Deus de dentro para fora, eu vou estar louvando a Deus sinceramente. Então, olha bem aí, ó. Falando entre vós com salmos. Deve estar presente salmos. Leitura de salmos nessa reunião. Deve ter leitura de pelo menos um salmo aí, tá? Entoando e louvando, tá? Então, louvor, cantando a Deus. Então, deve ter aí um louvor a Deus, glorificando a Deus. E esse louvor deve ser de que maneira? De coração. Ele não deve ser impulsionado, mas sim de dentro para fora. E não impulsionado de fora para dentro, de dentro para fora. Então, olha aí, ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, hinos e cânticos espirituais. Quando fala espirituais, o que Deus espera de nós? Que nós buscamos Ele de livre e espontânea vontade. Isso nos torna espirituais, de dentro para fora, com amor do coração, realmente em alegria com Deus, jamais forçado. Então, louvor ou entoando, ela é uma palavra grega, psalo, que ela significa aí louvor ou entoando, tá? Então, louvor vocal, de dentro para fora. Devemos usar o instrumento nesse momento? Não. Por quê? Porque o instrumento vai nos impulsionar, tá? A palavra grega aí, então é usada muita palavra grega porque algumas cartas foram escritas na língua grega, tá? Então, assim, não sei falar muito, não aprendi muito sobre essa língua, mas tem aí o significado da palavra no Novo Testamento, que ela significa louvor vocal, de dentro para fora. Não é uso de instrumentos. Então, vamos lá. Mas aí, deve sim ou não usar instrumento na hora de louvar a Deus? Vamos falar um pouquinho sobre a música na igreja. Deixa eu arrumar. Tá caindo tudo aqui. Sim, tem um pano aqui em cima, aí tá caindo. Vamos Ai, lá. cara, só você. Né?
É só eu passo essas coisas. Eu também faço. Abre comigo lá em Colossenses capítulo 3. Vamos estudar um pouquinho sobre a música, louvor no Novo Testamento. Louvor no Novo Testamento. Colossenses capítulo 3, lê para nós aí o versículo 16. 3:16. Habite ricamente em vocês a palavra... É essa? Isso. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Isso. Quando fala cânticos espirituais, tem que ser de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não deve ser impulsionado de fora para dentro. Então, algo está acontecendo e me impulsiona para fazer isso. Não. Tem que ser de dentro para fora. Por quê? Porque está sendo aí um louvor verdadeiro, sincero. Agora, quando eu sou impulsionado, eu estou indo por quê? Por causa daquela impulsão. Eu estou sendo conduzido a fazer algo. Então, para Deus, eu não devo ser conduzido. A condução deve vir de dentro. Então, deve sair espontaneamente. Aí eu vou fazer algo que realmente vai agradar a Deus e vou fazer sinceramente aí. Então, um louvor com gratidão. Então, quando sai do coração, é porque realmente estou agradecido por tudo que Deus fez. Devo reconhecer de dentro para glorificar a Deus, de dentro do coração para fora. Então, Jesus deixou bem claro, né, que sobre essa pedra edificarei minha igreja, sobre o seu coração. Sobre o seu coração, você estará louvando a Deus com amor, com alegria. Abre lá no livro de Apocalipse, capítulo 15. Lê para nós o versículo 3. Apocalipse 15, versículo 3. Cristiane. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus dominador. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Devemos louvar reconhecendo as grandes obras de Deus, reconhecendo o amor de Deus por cada um de nós, reconhecendo a oportunidade que Deus nos concede. Então, louvar reconhecendo as grandes obras de Deus. Esta é a maneira correta de estarmos louvando, reconhecendo Deus em nossas vidas. Volta lá no livro de Tiago, capítulo 5. Lê para nós o versículo 13. Onde foi o Tiago? Perdi o Tiago. Tiago está antes de 1 Pedro aí. Ai, meu Deus. É Tiago o quê? Capítulo 5, o versículo 13. Posso ler? Sim. Pode ser. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Isso. Veja bem, louvar tem que ser com alegria. Então, se alguém está triste, está alguém entre vós sofrendo, vamos orar. Oração. A oração ela deve estar presente na vida do cristão diariamente. E também nesta reunião. O que mais? Está alguém alegre? Cante. Vamos agradecer a Deus as maravilhas, né? Quando nós estamos louvando, cantando a Deus, nós estamos expressando uma alegria espiritual. Então devemos cantar. Cantar é uma expressão de alegria espiritual.
reconhecendo que Deus é maravilhoso. Então, quando nós aceitamos o ensinamento sobre a música na igreja, isso é um ato de aceitação da vontade de Deus. Deus quer sim o nosso louvor, mas Ele quer que o nosso louvor seja impulsionado do coração para fora, de dentro para fora, porque é sincero. Agora, quando eu sou impulsionado de fora para dentro, eu acabo sendo impulsionado pela vontade de algo que está aí fazendo com que eu me solte. Mas e aí, é errado ou não usar um instrumento? Tá? Nas Escrituras, no Novo Testamento, não tem nenhuma passagem falando sobre o uso de instrumento. Mas o instrumento de Davi, Davi cantava. Depois vamos entrar mais um pouco profundo. Davi cantava, sim. Davi cantava. Mas Davi, os ensinamentos de Davi, quando Davi cantava, ou louvava, ou usava o instrumento, está na onde? Está no Velho Testamento, que foi cancelado por Jesus Cristo. O Novo Testamento traz um homem próximo de Deus, traz todo um homem que quer se aproximar de Deus. Então ele deve estar vivendo uma nova vida. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos, mas vamos só continuar aí. Então nós devemos o quê? Buscar viver uma vida em obediência a Deus, através dos ensinamentos dados pelos apóstolos. Tá? Vamos buscar a fé. Olha um exemplo. Né? Deus pediu para que ele construísse. Vamos relembrar de Noé. Deus chamou Noé. Deus chamou Noé e pediu para que Noé construísse uma arca. O que Noé fez? Noé fez o que Deus pediu. Quais eram as circunstâncias para que Noé não fizesse o que Deus pediu? Então vamos lá. Deus pediu para que ele construísse uma arca para salvar a sua família e salvar também um casal de cada espécie de animais. Mas, veja bem, quando Noé recebeu essa instrução dada por Deus naquele período, tá? Não existia chuva, não tinha chuva naquele momento, não tinha chovido ainda na terra até então. O que caía na terra era apenas uma garoa, tá? Nunca havia chovido na terra. Noé morava longe do mar. O lugar que Noé morava era totalmente bem longe do mar. O que existia era pequenos riozinhos, que às vezes passavam muito a pé e não eram fundo ali. Então, diante daquela situação, como que Noé poderia construir uma arca no lugar seco? Outro ponto, Noé não tinha ferramentas. Noé fez tudo sem retrucar a Deus. Noé não tinha ferramentas necessárias para construir um transatlântico, porque era o tamanho do barco, um transatlântico. E outra, eram poucas pessoas. Era ele e sua família. Então Noé tinha 3 filhos e sua esposa, 4 pessoas. E tinha as noras também. Então eram poucas pessoas para construir um transatlântico. Mas o que Noé fez? Noé fez tudo como Deus lhe ordenou. Então, Deus pede para que nós louvamos a Ele então, com alegria. Está falhando, parou. Está falhando? Estão ouvindo bem? Agora estou, não estava ouvindo nada, estava falhando. Então, abre aí no livro de João, capítulo 4, do versículo 24. O louvor que oferece, ele deve ser realizado em espírito e em verdade. São sacrifícios que agradam a Deus.
Lê para nós aí, João 4, versículo. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá vendo? Quando fala assim, adorar em espírito, é adorar de dentro para fora. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, quando estamos aí louvando em espírito e em verdade, estamos realmente aí adorando a Deus, e Deus aceita essa oração. Agora, quando somos impulsionados, aí a situação é diferente, né? Então, Deus sendo espírito, em espírito e em verdade. Louvor em espírito e em verdade. De dentro para fora. Volta comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Lê para nós aí. Cristiane. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E quais outras pedras vivas, vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Isso. Então, veja bem aí. A reunião de adoração, ela é uma reunião racional, espiritual, feita em completa entendimento de adoração. Então, nós vemos aí que são sacrifícios agradáveis a Deus, quando estamos realmente adorando em espírito e em verdade, e não como pedras, mas sim oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quais são esses sacrifícios? É o que vem do coração. Então, tudo que eu faço de coração, para Deus dando, e se torna sacrifícios agradáveis a Deus. Abre comigo em Romanos, capítulo 12. Volta lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o 2. É Jennifer. Romanos, capítulo 2. Não. 12, capítulo 12. 1 e 2. É Romanos 12, desculpa, é 12, 1 e o 2. 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. Então, veja bem. Olha só as instruções que o apóstolo Paulo está dando. Ele está rogando para os irmãos que Deus tenha misericórdia de cada um, que cada um de nós devemos estar apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus. Sacrifício santo e agradável a Deus. Isso se torna um culto racional. O que seria um culto racional? Um culto com entendimento, um culto com amor, um culto que vem de dentro para fora, que vai agradar a Deus. Essa é a vontade de Deus. Um culto que vai funcionar para que as coisas saiam de fora para dentro, de dentro para fora. Então, devemos estar adorando a Deus com a nossa mente, devemos estar renovando a nossa mente, devemos estar ligando a nossa mente em Deus. Para que isso aconteça, devemos ter conhecimento de toda a palavra. Então, olha o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeira coisa, devemos mudar a nossa mente, nosso modo de pensar. Então, é tipo, nas escrituras, você consegue ver muitas coisas erradas. Então, quando você vê essas coisas erradas, você não compactuar com elas
e sim voltar para a palavra e seguir o que a palavra está dizendo. Tá? Isso está renovando a nossa mente em Deus. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, temos o costume hoje de fazer essas coisas e colocar Deus no meio dela, de acordo com o nosso, e deixamos a vontade de Deus de lado. E estamos fazendo. Muitas vezes nós fazemos isso para quê? Para ganhar prestígio, para tentar fazer as outras que as outras pessoas fazem, e assim por diante. E até por interesse próprio, certo? Então, a nossa mente deve ser renovada de que maneira? Nós devemos nos adaptar à vontade de Deus. A igreja deve adaptar à vontade de Deus. Então, a igreja não deve se adaptar ao mundo, mas sim deve tentar transformar o mundo. Não é trazer o mundo para dentro da igreja, os costumes, as tradições do mundo para dentro da igreja, e sim levar a vontade de Deus para o mundo. Então, não devemos trazer o mundo para dentro da igreja, devemos levar a igreja para o mundo, conhecer. Então, devemos levar a palavra para o mundo conhecer. Então, devemos adorar a Deus com amor, com alegria, com todo esse entendimento. Tá? Olha a severidade de Deus. Quando eles saíram do Egito, eles saíram de lá 600 mil homens. E apenas 2 entraram na terra prometida. Daqueles 600 mil homens, tá? Não está contando mulheres. Porque todas as pessoas, quando estavam no deserto, todos os israelitas, quando estavam no deserto, na época de Moisés, nem o próprio Moisés, que tinha a idade acima de 18 anos, entrou na terra. Jovens, homens e mulheres não entraram na terra. Apenas 2. Por quê? Porque eles não foram pela conversa dos outros. Eles foram pela promessa de Deus, confiando em Deus. Totalmente diferente. Então eram 600 mil homens. Apenas 2 entraram. Isso pode acontecer hoje. Se nós tivermos aí, se nós ficarmos vivendo de acordo com aquilo que o mundo está nos propondo e deixando a palavra de Deus de lado, vamos cair no meio desses 598 mil homens. Então nós devemos cair no meio dos 2. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela não usava instrumentos. Em nenhuma das passagens que nós lemos menciona o uso de instrumentos, apenas o uso vocal. A música instrumental ela não é mencionada no Novo Testamento, ela é mencionada no Velho Testamento. Então, portanto, a igreja não tinha permissão e nem orientação para estar usando instrumentos no primeiro século. Lembra Tiago 5:13 nós lemos? Não está mencionando o instrumento. Vamos relembrar algumas passagens. Tiago 5, versículo 13. Leia para nós. 5:13? Tiago 5:13, 5:13. Tá. Isso. 5:13. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Isso. Não está mencionando instrumento. Tá. Agora abre lá Hebreus 13, 15. São algumas passagens que falam sobre o louvor a Deus. Agora é Cristiane. Hebreus 13, 15. Por ele, ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Isso, tá vendo? Frutos dos lábios, que vem de dentro para fora, não está mencionando o uso do instrumento. Vamos para Efésios 5:19, nós já lemos, mas vamos relembrar.
Efésios 5:19. Volta de novo o livro de Efésios. Agora é a Cris. Ó, já estou íntima, hein, Cris? Vamos lá. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Isso, cânticos espirituais, lembra? Hinos, louvor espiritual é que sai de dentro para fora. Não está mencionando o uso de instrumento. Agora, Colossenses 3,16, nós já lemos, mas vamos relembrar. Estou vendo outro ponto aí. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, um pouquinho para frente aí. Jennifer. Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso, não está mencionando nenhum uso, está mencionando que devemos louvar de coração. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. E agora perdi quem que era. Agora é você. Ah, Senhor. É. Tô velha mesmo, hein? Tô nada, eu sou idosa. 14, 15. É 15. porque velho está apanhado, 12 pais eu peço. 1 Coríntios 15. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Isso. Então, quando fala espírito e entendimento, está falando de dentro para fora, não está mencionando uso de instrumentos. Mateus, capítulo 26. Depois do canto, dirigi eles para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, versículo 30. Isso. Depois do canto dos salmos, dirigi eles para o Monte das Oliveiras. E é que eu não abri ainda, abri agora. Onde ela passou a perna em nós dessa, hein? Ela foi mais rápida. Tá bom, parabéns. E em nenhuma dessas passagens nós estamos vendo o uso de instrumentos, tá? Está falando de adoração de dentro do coração, o fruto do espírito de dentro para fora, com alegria, com amor. Agora vamos ver algumas comparações. Os instrumentos, quem introduziu o instrumento no louvor a Deus foi o próprio Davi. Deus acabou aceitando, por quê? Porque ele aceitava Davi. Mas Deus não aprovava. Aceitar é uma coisa e aprovar é outra. Mas no Novo Testamento, Deus esclarece toda a sua vontade através do Filho Jesus. No Novo Testamento, nós não vemos nenhum ensinamento sobre louvor com instrumentos. Tá? Isso é do Velho Testamento. Se nós vivemos na Nova Aliança, que é o Novo Testamento, então eu devo ou não usar instrumento? Se eu usar, Deus é que vai me cobrar sobre isso. Se eu não usar, é Deus que vai me cobrar também sobre isso daí. Então, se o Novo Testamento não me dá instrução para usar, então eu acabo não usando. Tá? Isso é um modo de estar pensando, estar passando para vocês, olhando as Escrituras. Então, como que era no Velho Testamento? Tá? No Velho Testamento era um templo físico, onde eles tinham que ir todo ano, praticamente todos os dias, levar um cordeiro para fazer sacrifício, para oferecer como sacrifício a Deus, para que Deus pudesse estar perdoando e não redimindo os pecados. Os pecados não eram esquecidos. Tá? E no Novo Testamento, como que é? O templo ele é espiritual. Jesus deixou bem claro que
ele estaria presente em nosso coração, dentro de nós. Então, sobre essa pedra, o que ele está falando? Sobre o seu coração, eu estabelecerei a minha igreja. Sobre o seu coração, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Pedro, sobre esta pedra. Então, o que Jesus está falando? Sobre o seu coração, eu edificarei a minha igreja. E assim, sobre o coração de todo cristão, a minha igreja estaria edificada. Então, é algo espiritual. Então, Jesus tirou daquela pedra que era, o povo tinha que ir num templo físico para adorar a Deus. Hoje nós adoramos a Deus em nosso coração, mas devemos nos reunir para essa adoração. Tá? Como que era no Antigo Testamento? Era feito no tabernáculo, lembra? Está lá no Êxodo, capítulo 35 ao capítulo 40, onde Deus dá instrução para Moisés, e o povo ali monta o tabernáculo e coloca o tabernáculo no meio do acampamento. Então, o tabernáculo era uma tenda, e eles fizeram essa tenda de acordo com as instruções dadas por Deus, e ali eles tinham que levar todas as oferendas ali. Então, era um templo. E no primeiro Reis, depois Salomão, acabou construindo um templo. Então, no Velho Testamento, era no tabernáculo ou no templo. Então, no tabernáculo na época de Moisés e na época de Salomão, no templo, porque Salomão construiu o templo. E no Novo Testamento, tá? É a igreja. Abre lá 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Lê para nós aí o versículo 16. E a Jennifer? 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso, tá vendo aí? Não sabeis que sois santuário de Deus? Então, aonde que a igreja está? Dentro de nós. A adoração tem que vir de dentro para fora. Por quê? Se somos o templo do Espírito Santo, é espiritual. Então tem que vir de dentro e não de fora para dentro. Tem que vir de dentro para fora. Olha o versículo 17, ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por quê? O santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, o santuário de Deus hoje somos nós. Está dentro do nosso coração. Então, todo louvor, toda glória, toda honra deve sair de dentro para nós, para Deus. Devemos estar honrando e glorificando a Deus de dentro para fora, e não sendo impulsionado de fora para dentro. É muito gostoso ouvir uma música. É errado ouvir música? Não. O cristão pode ouvir uma música? Pode. Tem que ser uma música decente. Pode ouvir um louvor cantado pode ouvir hino tocado com instrumento? Pode. Mas no louvor a Deus, não. Você pode ouvir, porque isso quer dizer, você vai estar sendo impulsionado pelaquela música. Agora, quando você vai louvar a Deus, tem que ser algo diferente. Tá? Tem que ser algo diferente quando você está ouvindo. Tem que ser algo totalmente diferente. Principalmente no dia da adoração, que é aquele dia que Deus instituiu, que Jesus instituiu para nos reunirmos e fazer tudo no mesmo local. A ceia, a oferta, o louvor, a leitura de salmos, os cânticos, de acordo com as instruções dadas aí na Bíblia. E o cristão, lê para nós aí, vamos lá no capítulo 6, 1 Coríntios. Lê o versículo 19 aí novamente. 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Está vendo? Se nós somos o templo do Espírito Santo, somos o templo de Deus, então toda a nossa adoração deve sair em espírito, de dentro para fora. Devemos ser impulsionados de dentro para fora, e não de fora para dentro. Tá? Como que era o sacrifício? Era um físico. O sacrifício físico era o quê? Eles pegavam um animal, está lá em Levítico, capítulo 1 até o 7,
pegava um animal sem defeito, macho humano, lembra? Levava até o templo. E ali o animal era sacrificado a favor daquele que estava levando ele. Ele participava junto com o sacerdote. Então, no Antigo Testamento era sacrifício físico. E no Novo Testamento? Aqui nós estamos fazendo uma comparação entre o Velho e o Novo Testamento. Que o Velho tudo era físico, no Novo é espiritual, é de dentro para fora. No Velho era de fora para dentro, no Novo é de dentro para fora. Os sacrifícios são espirituais. Lembra Romanos 12, 1 e 2? Devemos estar louvando a Deus com a mente, com o entendimento, de dentro para fora, que isso é como um aroma suave para Deus. Nós já lemos essa passagem, Romanos 12, 1 a 2. Lembra que nós lemos? Então, é isso que Deus espera de nós. A reunião de adoração, lá em Romanos 12, 1, 2, ela é uma reunião, deve ser uma reunião racional e espiritual. O que é isso? Racional e espiritual? Com entendimento, saindo de dentro para fora, com amor, feita completamente com entendimento de toda adoração. E o louvor a Hebreus 13, 15, nós lemos também, que não menciona instrumentos, é de coração. Devemos estar entoando salmos, hinos de coração para Deus, não é isso? Então é espiritual. No Antigo Testamento, o sacerdócio ele era físico, era uma pessoa física. E no Novo Testamento é espiritual. Abre comigo em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Lê para nós o versículo 17. Por isso, convinha que o tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos, para ser um pontífice, compassivo e fiel no serviço seu, faz de expiar os pecados do povo. Isso. O que está dizendo aí? Por vinha mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Se eu estou lendo certo, é isso mesmo. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote das coisas referente a Deus. Deus chama todo o cristão para ser um sacerdote espiritual. No Antigo Testamento, era escolhido apenas um homem. Ele tinha esse papel de conduzir. Hoje, no Novo Testamento, todos somos sacerdotes espirituais. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, os cristãos. Abre lá em 1 Pedro. Eu estou 10 para 10. Então, vamos só finalizar. Quero só finalizar esse quadro 10 não, aqui. 11 para 10. 11, né? Eu vou ler aqui só para finalizar esse quadro, eu vou ler, tá bom? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 ao 9, lá diz assim, ó: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Está falando de quem? Jesus Cristo. Está falando que nós somos sacerdotes e temos que oferecer sacrifícios espirituais. Quais são os sacrifícios? De dentro para fora. Jesus é o nosso sacerdote, o nosso consultor. Então, ao versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos resgatou para que nós possamos ser sacerdotes. Todos são sacerdotes. No Antigo Testamento, a circuncisão era física. Lembra da circuncisão? Que todo homem que se tornasse, que queria participar aí junto com os israelitas, tinha que ser circuncidado. Todos os descendentes de Israel, ao nascer, no seu 7º, no 8º dia, tinha que ser circuncidado. Todo menino
tinha que ser circuncidado, então era físico, era na carne. Tá? E no Novo Testamento, como que é? É espiritual, é no coração. Lembra Romanos 2:29? Abre lá. Romanos 2:29. Eu vou ler só para a gente finalizar, tá? Romanos 2:29, lá diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui, quase chegando. Romanos 2:29. Lá diz assim: porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão, a que é do coração, do espírito, não segundo a letra. O que é letra? É a lei de Moisés, não é segundo a lei, é segundo o espírito, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, o louvor vem de Deus. Se é de Deus, então ele tem que ser de dentro para fora. Agora, se vem de fora para dentro, está vindo pelo homem. O homem está fazendo algo para impulsionar o outro, então não é bem assim. Tá? Então, de dentro para fora. Como que era a música? A música naquela época? Lá em 2 Crônicas, depois vocês lê, capítulo 29. Vamos ler, 2 Crônicas. Vou abrir lá e vou ler para vocês. 2 Crônicas, assim vai ter outras passagens que falam sobre isso aí. 29 e 25, deixa eu achar aqui. Crônicas, segundo, e quase no final. 29 e 25, lá diz assim: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Então, Davi, como rei, pediu para que o povo usasse o instrumento, falando que Deus tinha pedido. Deus tinha permitido por causa do coração de Davi. Então, os instrumentos foi Davi que acabou criando aí. Então, é coisa física. E no Novo Testamento? No Novo Testamento é espiritual. Efésios 5:19 nós já lemos e 3:16 está falando de espiritualidade. De espiritualidade. Então, quando nós falamos em adoração a Deus, tá? Nós estamos falando de algo que vem de dentro de nós para fora. É algo que vem de dentro de nós para agradarmos a Deus, e não algo que vem de fora para nos impulsionar a Deus. Tá? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse tema aí sobre os instrumentos, tá? A gente vai estar falando um pouquinho mais. Não vou falar mais agora, porque o nosso tempo acabou. Obrigado pela presença de todos vocês. Continua a leitura da Bíblia aí, que é muito, muito bom e muito importante para o cristão. Todo cristão deve estudar e ler as Escrituras para estar vivendo aí uma vida que realmente vai agradar a Deus. Que nós possamos a cada dia estar fazendo obras ou atos que possam estar agradando a Deus. Qualquer coisa, estou aí durante a semana, pode me chamar aí pelo WhatsApp, tá? Eu reforço, às vezes demoro para responder, às vezes por causa do trabalho, da correria, mas acabo sempre respondendo. Deus abençoe. A Elisete agora vai fazer a chamada, Elisete. Bom, Carlos.